Vou fazer leitura de um texto. Vou pedir para você acompanhar com atenção. Depois eu dou a referência, talvez alguns já vou identificar. Mas eu quero que você preste muita atenção àquilo que esse texto tem ao nosso coração. Depois nós vamos fazer uma oração através da música que será cantada. Uma mensagem musical que nos convida a um momento de oração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e contra Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já
esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra, reconhecemos quão pequeninos somos, quão dependentes estamos de Tua graça. Fala conosco. Queremos Te ouvir e queremos ser transformados, renovados, encorajados, animados, enviados por essa palavra bendita. Santo é o Senhor, e santo queremos ser para Ti. Fala com cada um de nós. Usa-me por Tua graça, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, Lara. Obrigado, Regis. Salmo 139. É o texto da nossa reflexão e eu peço que você mantenha-o aberto. Atentos para ouvir o onipresente Deus. A liturgia dessa noite traz para a gente 3 atributos presente nesse texto que nós vamos refletir. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Romanos e ele assim diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Diante de tal afirmação, a pergunta para mim e para você é: como conhecer esse Deus? Quem teria condições, capacidade de saber, de conhecer quem é esse Deus? Deus é incompreensível. A Escritura Sagrada afirma categoricamente que a totalidade dos problemas do ser humano é por causa do distanciamento de Deus. E esse distanciamento está diretamente relacionado à imagem que o ser humano tem de Deus e que, por consequência, vai gerar uma imagem que ele terá de si mesmo. A nossa autoimagem, aquilo que nós achamos que somos ou como nós nos entendemos e nos vemos, sempre estará ligada à nossa imagem de Deus. Como eu entendo quem Deus é, determina como eu vivo o meu relacionamento com Ele e como eu me vejo e vivo a minha vida. Exemplo: se a imagem de Deus para você é de uma divindade má, você viverá a vida de forma apequenada, amedrontada. Você terá medo desse Deus, do que Ele pode fazer contra você.
Então, isso me faz pensar que imagens erradas acerca de Deus são nocivas, são prejudiciais, me afastam dele, me impedem de ter comunhão com ele e de uma vida abundante com ele. Isso para quem já é discípulo de Jesus e para quem não é discípulo de Jesus. Então precisamos conhecer quem é Deus, quem é esse Deus que nós falamos acerca dele, que cantamos aqui. O Salmo 139 é um salmo de Davi e um dos mais belos do saltério. Davi medita sobre quem é Deus, sobre o conhecimento, o caráter, a transcendência de Deus. Até o verso de número 18, Davi está olhando para Deus e está dizendo como que ele enxerga Deus, quem é Deus para ele. A partir do verso 19, Davi então apresenta agora o mundo perverso, cheio de malvados, de pessoas más que não querem saber de Deus, pessoas que estão distantes de Deus por causa do pecado. Essas pessoas, do 19 ao 22, não querem saber desse Deus maravilhosamente apresentado aqui por Davi. E ao refletir sobre quem Deus é, Davi fica maravilhado. Eu queria que você acompanhasse. Os versos de 1 a 5, ele vai apresentar para a gente sobre o conhecimento de Deus. E aí no verso 6 ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu nunca vou atingir isso. De 7 a 12, ele vai falar da presença de Deus. Não tem como esconder de Deus. Não tem como. E aí no verso 14 ele diz: as suas obras são prodigiosas, são maravilhosas. Aí de 13 até o 16, ele fala do poder desse Deus de criar, poder criativo de Deus. Como ele cria e determina todos os dias de cada criatura. E aí no verso 17, 18, ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Os desígnios de Deus são impossíveis de serem alcançados. Verso 18, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Quem é esse Deus, meus irmãos? O texto traz para a gente 4 divisões claras. Do 1 ao 6, do 7 ao 12, do 13 ao 18, do 19 ao 24. 4 blocos de 6 versículos cada. E eu quero convidar você para conhecer Deus a partir do Salmo 139. Versos de 1 a 6 apresenta para mim o Deus onisciente. Nessa primeira sessão, Davi quer mostrar para a gente, e ele está falando diretamente com Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está falando com esse Deus, com o seu Deus, e começa a descrever, admirado, quando ele pensa quem é Deus. Senhor, em caixa alta, primeira palavra do verso 1, é Iavé, o único e verdadeiro Deus, o eu sou. Ele conhece tudo, o andar, o assentar, o levantar, mas não apenas o externo, ele conhece o interno, todos os seus pensamentos. O que você está pensando aí, olhando para mim aqui ou não, Deus sabe. Deus conhece os seus pensamentos. Isaías 37, 28 e 29, nós lemos o testemunho. Deus falando contra o inimigo do povo dele, Senaqueribe. E Deus diz assim: mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Notem, é inimigo do povo de Deus, e inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E ele responde a Senaqueribe o que ele vai fazer, porque ele está vendo tudo, ele conhece tudo. O que você pensa, o que você vai falar
nem chegou na sua língua. O verso de número 4 diz para mim que ele já conhece tudo, porque ele conhece a fonte, antes de ser pronunciado. Agora veja o verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Está falando de quê? De um Deus presente. De um Deus que sabe todas as coisas e anda junto do seu povo. E aqui nós podemos nos lembrar do que Moisés experimentou. Depois do pecado em Gênesis 32, do bezerro de ouro que o povo adora, Moisés, que está no monte, desce, e ele fica tão revoltado que ele fala: Deus, se o Senhor não for com a gente, eu não vou sair daqui. E Deus diz: eu vou. Ele falou assim: então me mostra a tua presença, Deus. E Deus fala assim: você não pode ver a minha presença, mas eu vou fazer uma coisa. Você vai ficar na rocha, eu vou botar a mão, eu vou passar, e depois que eu passar, eu vou tirar a mão, e você vai me ver pelas costas. E Davi traz isso à memória, porque ele diz: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Deus é ilimitado em seu conhecimento, não há nada que ele não saiba, e não foi porque ele aprendeu, passou anos na eternidade aprendendo, é porque ele é a origem. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe das coisas passadas, presente e futuras. Esse é o Deus que nós nos encontramos aqui, que nós servimos no nosso dia a dia, é aquele que você confessou como seu Senhor e Salvador em Cristo Jesus. Mas pense comigo, o desejo insaciável do ser humano por conhecimento é por quê? Porque há dentro das pessoas um desejo insaciável por conhecer mais e conhecer mais. Pode ser uma cobiça pela onisciência. Pode ser que queremos saber mais do que os outros, todos os fatos, conhecer todas as coisas. Eu quero estar à frente dos outros quanto às notícias. Só que você não foi criado para isso. Você não foi criado para a onisciência. Somente Deus é onisciente. E pensando assim, fica claro que eu e você lidamos com o mesmo problema de Adão e Eva, que queriam ser donos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se dissesse assim: Deus está escondendo alguma coisa de nós, e eu preciso saber o que é. E a minha e a sua busca pode ser porque nós queremos conhecer o que Ele conhece, queremos ser como Ele é. Nós queremos ser Deus e controlar a nossa própria vida. Mas Davi está dizendo: só Ele é onisciente. Só Ele conhece todas as coisas. Os produtos da Apple tem aquele i pequenininho lá: iMac, iPod, iPhone, iTunes. E você pode pensar que o izinho pequenininho está tratando-se de informação. Jan Wilken escreve um livro e ela diz que o foco dos produtos da Apple é o eu. Então aquele izinho lá é I. Somente Deus é o eu sou. E o nosso pecado é querer I am. Nós queremos ser como Deus. Desde o Éden é assim. E hoje ainda é assim. Nós acreditamos que existem conhecimentos que nós precisamos obter para gerar paz de espírito, para a gente ter paz na vida. E o único conhecimento que você precisa para ter paz é Jesus Cristo como a palavra encarnada. Deus conhece todas as coisas. Esse conhecimento é inatingível. Tal conhecimento, verso 6, é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. É uma declaração, não à onisciência humana. E para que Deus conhece? Versos de 1 a 4 diz que Ele conhece tudo. E o verso 5 responde para mim e para você. É para te proteger. É para mostrar que Ele está te
cuidando, Ele está te guardando. Se Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe os perigos que te rondam. Ele sabe o que está à sua volta. Então Ele está ali com a mão dEle para te proteger, para cuidar. Se Ele sabe tudo, conhece cada uma das suas necessidades, cada um dos perigos que te cercam, cada uma das suas tentações, dos dilemas, das lutas, dos medos. Ele conhece tudo. Então o consolo que você precisa está nele, porque é Ele que vai te livrar. Queridos, conscientes ou não, nós dependemos dessa onisciência do Senhor. O nosso trabalho, portanto, é se esforçar para entender o que Deus revelou, suficiente para a nossa salvação, necessário para a nossa santificação e suficiente para a adoração. Não queiramos ir além disso. Nossa oração deveria ser como do salmista 131. Senhor, eu não quero coisas maravilhosas demais para mim. Eu quero me entregar nos teus braços e, como uma criança desmamada, eu quero descansar e deixar o Senhor conduzir a minha vida. Agora, para quem não tem relacionamento com esse Deus reconciliado por causa da fé em Jesus Cristo, o que a onisciência pode provocar? Medo, terror. Ele sabe tudo. Ele sabe de todas as coisas que estão dentro do meu coração. A onisciência divina deve aumentar a nossa admiração por quem Deus é e a nossa confiança nele. Porque se Ele sabe todas as coisas, não tem nada que Ele não possa responder para você. Mas a partir do verso de número 7, agora, Davi começa a dizer para mim e para você que Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares, ou tem todas as coisas diante dele. Nessa nova sessão, o salmista conversa com ele mesmo. Veja, para onde me ausentarei do teu espírito? Falando com ele, ao mesmo tempo que está se dirigindo a Deus, soa como um monólogo. Agora que eu sei que Deus sabe todas as coisas, ele pensa um pouquinho mais. Espera aí, ele não só sabe todas as coisas, ele também tem todas as coisas diante dele. Ele está presente em todos os lugares. E é isso que ele começa a dizer. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo no céu, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alvorada, o Senhor está lá. Se eu me detenho nos confins do mar, o Senhor está lá. Por onde eu for, não tem como fugir da presença de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Presente aqui. É o que o texto está dizendo para a gente. E você pode ter certeza porque é a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus está vendo tudo. Não há como esconder da presença do Senhor. Eu e você fomos criados, limitados, a um espírito dentro de um corpo. E eu só posso estar aqui. Eu não tenho como estar aqui e ir lá falando com as crianças. Eu estou aqui, presente aqui. Mas Deus está presente aqui plenamente e está presente lá com as crianças plenamente. Como é que isso entra na cabeça da gente? Tem que entrar, porque é Bíblia. É a verdade de Deus. Deus decreta que eu e você estaremos onde estivermos presentes. Mas Ele é capaz de estar completamente presente em todos os lugares. Na China, na África, nesse exato momento. Então, Davi diz, olha, tanto faz céu, abismo, confins dos mares, asas da alvorada, escuridão, nem mesmo na morte. Olha o verso de número 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. A palavrinha usada aqui no verso de número 8, mais profundo abismo, abismo é Sheol, lugar dos mortos.
Então Davi está dizendo, nem se eu morrer, eu vou me ausentar da presença de Deus. Nem morto, você foge da presença de Deus. Aí você se lembra do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Seja onde for, a mão divina estará com os seus. Verso 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Por que Deus é onipresente? Para cuidar de você, para te sustentar, para estar do seu lado, vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor, para te guardar. A mão está ao alcance para guiar e sustentar. Não adianta fazer como Jonas, achar que vai conseguir se esconder. Fugir de Deus, não tem como. Jeremias registra a palavra de Deus. Capítulo 23, versos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Queridos, isso é sensacional. Porque quando Deus diz que está enchendo a terra e os céus, quem é esse Deus? Deus de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, o justo e reto juiz também. Então, quem crê em Cristo e está reconciliado com Deus, não consegue fugir da sua presença. Quem não crê em Deus, não crê em Cristo e não está reconciliado com Ele, também não consegue fugir da sua presença. É inútil tentar se esconder. E a gente pode pensar mais uma vez no Salmo 23, mas agora o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se você não consegue fugir de Deus, não consegue esconder-se de Deus, o salmista Davi está dizendo, a bondade dele então te persegue. A misericórdia dele te persegue. Não tem como você fugir. Você pode dizer não para Deus, mas Ele te ama e tem graça e misericórdia para você. Queridos, não existe onipresença humana. Não existe. Embora a gente tente. Com frequência a gente quer estar aqui, e aí a gente entra no Facebook aqui, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo a gente está lá. Você está aqui e faz um pedido do iFood, e a comida chega aqui, mas você é como se você estivesse lá comprando. Então a gente tem uns negócios assim meio surreal, para a gente tentar ser onipresente. Porque também é algo que a gente busca. E quando a gente fica absorto em qualquer rede social, com pessoas do nosso lado, você está negligenciando aquilo para o qual você foi criado, ser presente onde você está, e não onde você gostaria de estar. Paulo amava tanto Jesus, que ele queria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha só como é que Paulo escreve, aos Filipenses, capítulo 1, verso 23 e 24. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele quer estar no céu, ele quer estar com Jesus, ele quer estar do lado do seu Salvador. Mas olha como é que ele continua. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Mas por causa de vocês, eu preciso estar aqui junto com vocês. Mas ele luta com esse desejo de estar no céu com Jesus, mas na terra, pregando o evangelho e cuidando da igreja. Mas eu e você não fomos criados para onipresença. Ou é aqui, ou é em outro lugar. Ou é aqui, e depois no céu, ou será aqui, e depois no inferno. E qual o problema de estar eternamente na presença de Deus para aqueles que não estão reconciliados com Ele? Quem já é discípulo de Jesus Cristo vai desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade, mas reconciliado com Ele por causa do perdão recebido pela fé em Jesus. Mas quem não foi perdoado, quem não crê em Jesus e não está reconciliado com Deus, estará na presença de Deus, só que sob a ira divina. Sob a justiça divina. Então vai estar em eterno sofrimento. E isso tem que ser resolvido aqui.
O conhecimento da onipresença divina deve nos tornar mais vigilantes quanto ao pecado. Talvez você tenha pensado agora naquele pecadozinho, vou tirar pecadozinho, naquele pecado que você comete. Nós temos uns pecados assim mais queridos. Pare para pensar um pouquinho. O que o texto está dizendo para mim é que na hora que você está lá praticando esse pecado, Deus está lá vendo do seu lado. Então, pensar na onipresença divina deve nos tornar mais vigilantes para não pecar contra o nosso Deus, produzindo confissão e arrependimento e nos entregando à graça de Deus. Mas o conhecimento da onipresença divina deve nos dar também segurança, porque se Ele está presente do meu lado, Ele está me protegendo. Ele não está escondido, Ele está aqui do meu lado. Quando você está enfrentando o problema que for, quem está do seu lado? Deus. Você dormiu a noite toda, acordou cedinho para ir para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Quando você abre os olhos, quem está do seu lado? Deus. Gente, se essa consciência tomar o nosso coração, a nossa vida muda. Porque Deus é onipresente. Isso nos leva à reverência, à adoração, à confiança, à entrega. Podemos conhecer a presença de Deus aqui, por causa de um texto como esse. Podemos experimentar cada dia mais na intimidade com Ele, a presença dEle, tomando consciência da presença dEle. Mas quando Jesus Cristo voltar, nós iremos conhecê-la com muito mais profundidade. Estaremos face a face com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira parte vai dos versos 13 até 18. O salmista vai falar agora que Deus é onipotente. Ele é o Criador que possui poder tal que cria do nada usando os meios naturais. E Yahvé é aquele que dá vida. Graças te dou, verso 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado. Quando? Quando nenhum deles havia ainda. Na eternidade, Deus fez isso. Agora pensa no poder desse Deus que cria, determina todos os dias, quando nenhum deles havia ainda. A onipotência e a onisciência estão presentes nessa substância ainda informe de um Deus que cria todas as coisas. E cria ser humano à sua imagem e semelhança. Esse Deus poderoso é que determina todas as coisas, e Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, vai dizer: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo, e há tempo, e há tempo. E ele vai falando da dinâmica da vida. Quando o salmista Davi pensa como que Deus o criou, ele fica assombrado, verso 14. É algo que toma o coração dele, verso 17, que ele não consegue compreender, mesmo que ele buscasse. É impossível eu e você compreendermos quão poderoso é o nosso Deus. Porque ao homem, então, por que o homem se atreve a contender com esse Deus? Como que eu e você, miseráveis, pequenininhos, vulneráveis, frágeis, nos atrevemos a contender com esse Deus? Deus que criou todas as coisas, o universo, e a gente não consegue entender. Assombrosamente é uma palavra utilizada por Davi por causa do caráter impressionante como Deus manifesta o seu poder na criação. É surpreendente. É maravilhoso. E Deus não é apenas possuidor de grande poder. Ele é o
todo-poderoso. O poder dele é ilimitado. Não há limites para esse poder. Ele é infinitamente poderoso. Ele cria e sustenta todas as coisas. Ele te criou e ele te sustenta. Esse Deus todo-poderoso é que Davi testemunha para a gente. Agora, desde a queda, desde quando o pecado veio sobre nós, nós buscamos poder e viver usando o poder que temos. Então usamos o poder do conhecimento, o poder das finanças, do dinheiro, o poder da beleza, o poder do carisma, o poder da força física para pecar contra Deus. Contra o outro criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Davi reflete sobre tudo isso, quanto mais ele reflete, mais ele vai sendo tomado de assombro, mais ele vai ficando estupefato sobre quem é esse Deus. Um Deus que ele não consegue entender. E a verdade do poder ilimitado de Deus poderia ser algo absolutamente terrível se não fosse a certeza de que há graça para reconciliar o ser humano com Ele. Então, para quem não está reconciliado com Deus, o poder dele é algo terrível. Mas para quem está, é algo que nos leva ao descanso. Depois que Davi pensa nesse Deus onisciente, onipresente e onipotente, ele então olha para a realidade e se alia a esse Deus. E a última sessão, que vai dos versos 19 a 24, começa nos versos 19 a 22, Davi olhando para o homem que não quer saber de Deus. É um homem que se levanta contra Deus. É um homem que está distante de Deus. E Davi diz: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então ele pinta o quadro das pessoas que estão distantes desse Deus. Como elas são? São perversas, são pessoas que tiram a vida de outras pessoas, são pessoas insidiosas, são pessoas cheias de malícia, são inimigas de Deus. No verso 21 e 22, ele se alia a Deus contra essas pessoas, contra o mal. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Se são inimigos de Deus, então são meus inimigos, porque eu estou com Deus. Embora Deus seja sábio, bondoso, amoroso, conhece todas as coisas, tem todas as coisas diante de si, tem todo o poder para realizar o que Ele quiser, está guardando o seu povo, aqueles que se levantam contra Deus, criados à sua imagem e semelhança, são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. O salmista aborrece e abomina os que se levantam contra Deus. Há ódio. São inimigos de Deus, são inimigos do salmista. A consequência para ele é lógica. O que Deus detesta, eu também detesto. Deus é contra o pecado, eu preciso abominar o pecado, detestar o pecado na minha vida. Malfeitores, amantes da violência, pecadores, Deus odeia? Eu devo odiar também. Isso aqui deve trazer uma aplicação para a gente, no contexto que estamos vivendo hoje. Davi era rei, Davi governava. E quando Davi fala de homens perversos, homens de sangue, homens que se rebelam insidiosamente, inimigos, ele tem algumas pessoas em mente. Aqueles que se levantam contra o seu reino e aqueles dentro do seu reino que se levantam contra o seu reinado. Nós temos vários relatos daqueles que se levantaram contra Davi e o próprio filho dele se levantou. Então nós podemos pensar naqueles que estão dentro do seu reino para gerir e administrar o reino que Deus confiou sobre o povo de Israel. Então eu quero te convidar a pensar sobre você escolhendo os seus candidatos na próxima eleição. Eles não podem ser perversos, como no verso 19. Criminosos, culpados de pecados que matam.
Você não pode escolher como candidato insidiosos e maliciosos. São os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os que tramam ardilosamente. Eu e você não podemos escolher candidatos, como no verso 21, que menosprezam ao Senhor, que odeiam a Deus. E odiar a Deus significa odiar aquilo que Deus determinou como verdade, como princípio eterno. Família, homem, mulher, vida. Eu e você não podemos votar em candidatos ou candidatas como o verso 22, inimigos de Deus, que se levantam contra Deus. Agora, Davi, depois de pensar e olhar para esse Deus, de pensar para a realidade do seu mundo, da sua sociedade, à sua volta, ele faz uma oração sincera nos versos 23 e 24. Essa oração está fundamentada na submissão que Davi tem àquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que está ouvindo a sua oração, aquele que tem poder sobre todas as coisas, que domina e governa sobre tudo no mundo, dos dois lados da eternidade, esse lado que nós já vivemos e o lado que nós vamos viver depois. Então ele tem uma oração em mente. Ele pede: Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Duas coisas aqui importantes. Uma, Davi sabe que o coração dele é pecador. Então, até mesmo aquilo que ele pediu a Deus nos versos 19 a 22, para Deus acabar com o perverso, para Deus eliminá-los, para Deus afastá-los dele, isso deve estar submisso a Deus, não uma vontade particular de Davi. Ele pede: Deus, olha o meu coração, olha os meus pensamentos, vê a motivação que está aqui dentro para aquilo que eu pedi. E se está errado, corrija. Agora, a segunda aplicação para a gente, olhando para essa oração de Jesus, é que, depois de olhar para esse Deus, o que Davi quer é ser guiado por esse Deus, ele quer andar com esse Deus. Ele quer ser guiado pela eternidade, ele quer viver toda a eternidade com esse Deus, porque não tem outra coisa a fazer. Meu irmão, minha irmã, olha quem é esse Deus e o que ele está fazendo por mim e por você. Como não viver para ele? Então, claro, diante de tamanha grandeza e majestade, Davi diz: Senhor, me pega pela mão e me guia, porque eu quero seguir ao Senhor. Não há outro Deus a quem eu seguir. Queridos, um pequenino retrato de quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter a imagem correta de quem é o nosso Deus, porque isso vai determinar a imagem que teremos de nós mesmos e como viveremos com Ele, para Ele, por Ele. Veja na sua Bíblia, Salmo 138 também é escrito por Davi, e no verso 7 diz assim: Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E aí, depois que ele faz essa oração, ele pinta um cenário, um quadro de quem é Deus, no Salmo 139 inteiro. Agora veja o Salmo 140, que também é de Davi, versos 1 e 2. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas, e por aí vai. Então agora, qual o fundamento para Davi fazer essa oração e confiar que algo será feito? O Salmo 139 inteiro. Um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. E será que nós conseguimos olhar para o cenário do nosso país e enxergá-lo aqui nesses versos 1 e 2, na oração de Davi, no Salmo 140? Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive
forjando contendas? Eu creio que sim. Mais uma vez, o cenário político da nossa nação vem à mente. Então, Davi agora ora confiado naquilo que ele refletiu, naquilo que ele pensou, naquilo que ele orou. Queridos, o conhecimento desse Deus é para gerar em nós o que Jó 11, 17 e 18 diz. A tua vida será mais clara que ao meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Porque quem está lá do seu lado? O onipresente. O onipresente estará do seu lado. O conhecimento inacessível ao homem é penetrado pelo Espírito Santo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Somente tendo o Espírito Santo, eu e você somos capazes de conhecer esse Deus, onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, soberano, eterno, imutável, incomparável, inigualável, infinito e muitos outros atributos. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Para conhecer Deus, eu e você precisamos conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, nós precisamos entregar a vida a Ele, para que o Espírito Santo venha morar em mim e você. Somente um homem conheceu a Deus na intimidade e pode testemunhar a todos os homens. Jesus Cristo. João 2,25 diz que Jesus é aquele que conhece todas as coisas e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Os evangelhos mostram para mim, para você, que Jesus é aquele que está presente em todo lugar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os evangelhos mostram para mim e para você que Jesus é aquele que detém todo o poder. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E os discípulos perguntaram: quem é esse? Hebreus 1,3 diz que ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em Jesus Cristo, eu e você podemos conhecer Deus que se revela por toda a Escritura. Jesus é a total presença de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Crer em Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador é ter a presença de Deus na vida continuamente. Completando o testemunho inicial do apóstolo Paulo, Romanos 11, eu li dos versos 33 a 35. Quem pode conhecer esse Deus? Quem pode conhecer esse Deus? Verso 36, Paulo diz que não se trata de mim ou de você, mas dele. Tudo é para ele, para a glória dele. Foi tudo criado por meio dele e somente para ele. Queridos, não se trata de mim e de você, se trata de Deus, o nosso Criador. É Ele quem nos mantém vivos para testemunhar da sua glória a todos os povos, para que de todos os povos Ele receba adoração. E eu e você, confiamos em quem para isso? Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Nós confiamos em Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém foge de Deus. Ele vê, conhece, sabe e tem poder sobre todos nós. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa verdade para a sua vida hoje? A onisciência é para nos levar e aproximar dele. A onipresença é para ter certeza do cuidado dele. A onipotência é para confiar no controle dele sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa hora, não é você que vai resolver o problema do Brasil com o seu voto.
Não deixe que isso tome o seu coração de tal maneira que essa paixão exacerbada gere em você a idolatria do controle. Deus está controlando toda a situação da nossa nação. Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo. Cada intenção de cada candidato está diante dEle. Então não pense que você que vai resolver. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Porque Ele é onisciente, você é limitado, você não sabe nada. Ele é onipresente, você é limitado, você só está presente onde você está. Ele é onipotente, você não tem poder, a não ser que Ele te conceda algum poderzinho para você fazer alguma coisa mais para a glória dEle. Então, diante desse Deus, que oração você fará agora? Eu convido você para orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tão maravilhosa revelação do Senhor a nós. O que nós podemos compreender é porque o Senhor mesmo nos mostra. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Uma pequenina parte, um pequenino testemunho de quem Tu és. Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente, Deus que ouve a nossa oração e Deus que nos transforma naquilo que nós precisamos. Pai, nós não vamos conseguir viver a Tua verdade se o Senhor mesmo não nos tomar pela mão e nos guiar. Nós reconhecemos que o nosso coração é enganoso o suficiente para confiarmos em nós mesmos e sucumbirmos, porque nós não temos forças em nós mesmos. Só o Senhor tem todo o poder, e o Senhor se limitou e veio a esse mundo em Cristo Jesus, deixando toda a glória e se fazendo homem, mas não pecando, se identificando com cada um de nós, para que todo aquele que crê nele e confessá-lo como Senhor e Salvador, receber a vida eterna. Pai, nós que já temos essa vida, queremos te agradecer e pedir que o Senhor nos leve a confiar, a descansar naquilo que o Senhor está fazendo como Deus onisciente, onipotente, onipresente. E também vigiar para não pecar contra Ti. Deus, eu quero interceder por aqueles que estão ouvindo ou ouvir essa mensagem, mas que ainda não conhecem esse Deus revelado nas Escrituras e ainda não entregou a vida a Cristo. Pai, toma esse coração para Ti, leva-o a reconhecer Cristo como o Senhor manifestado nessa terra. Deus que dá vida a todo aquele que nele crê, porque pagou na cruz pelos pecados. Pai, eu peço por aqueles que, ainda que tenham confessado Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda confiam nas próprias forças para aquilo que vão receber do Senhor. Que ainda não se entregaram à graça, mas vivem a religião, como o esforço e a performance e o desempenho, naquilo que faz para Deus, é que cria créditos para receber e cobrar de Deus, através das orações. Deus, leva esses queridos também a se entregarem à Tua soberania, à Tua onipresença, à Tua onisciência, à Tua onibenevolência, a esse grande amor que é o Senhor. Pai, Tu és o Deus justo, o Deus que um dia julgará todos
Aqueles que creem em Jesus e que têm vida eterna estarão na tua presença por toda a eternidade, em harmonia, desfrutando de alegria perfeita e plena. Ah, Deus, mas nós oramos por aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, porque aqueles que não forem salvos, não tiverem um nome escrito no livro da vida, estarão na tua presença por toda a eternidade, sob a tua ira, debaixo de sofrimento e dor profunda. Ah, Deus, salva os teus, usa-nos como tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.